Hoje é dia de bênção, dia de culto, de gratidão, dia de oração. E aqui existe uma reflexão alguns pontos muito importantes com relação à oração. Primeiro ponto, no verso 46, fala que Jesus estava passando por Jericó. Em toda a Bíblia, esta é a passagem onde Jesus... É a única vez que Jesus passa em Jericó. Jericó não é aquela de Josué, não é? Que Josué derrubou as muralhas. Essas muralhas ficavam a 1,6 km, mais ou menos, só tinham as ruínas. Essa Jericó era uma nova Jericó, ela era a rota para Jerusalém. Então, Jesus estava indo com seus discípulos, numerosa multidão, porque onde Jesus ia, muita gente gostava, as pessoas gostavam de estar perto de Jesus, dos seus milagres. Existiam pessoas que estavam ao lado de Jesus porque queriam ser curadas, gostavam da sua mensagem, muita gente seguia Jesus. Então, grande multidão estava indo com Jesus, sentido Jerusalém, só que para Jerusalém, uma das rotas era Jericó. Essa Jericó era onde Herodes morreu. Herodes tinha um palácio de inverno. Ele tinha dinheiro, né? E construiu um palácio lá em Jericó. E lá veio a falecer, estava doente. Só que a Bíblia, no verso 46, fala que à beira do caminho tinha o quê? Um cego. E esse cego tinha nome, Bartimeu, filho de Timeu. É interessante porque quando a Bíblia fala assim, cego mendigo estava assentado à beira. Esse à beira do caminho é interessante também. O cego era um excluído da época. O vento está forte, né? É ar-condicionado, mas tem vento. O cego, ele era um excluído da sociedade. E não é diferente hoje. Por muitas vezes, passamos e excluímos algumas pessoas. O cego, ele estava à margem da sociedade, era um marginalizado. E ele estava à beira, aproveitando o momento, porque era festa em Jerusalém. Muita gente estava indo para Jerusalém. Jesus estava indo para Jerusalém. Algo aconteceu porque aquele cego disse: eu vou aproveitar esse momento, muita gente está indo, vou ficar à beira do caminho, vou sentar e vou ganhar muito dinheiro. É por isso que ele estava ali sentado. Muita gente passando, uma grande oportunidade para pedir esmolas. Ele era um mendigo. O verso também fala, no verso 47, que ele ouviu falar de quem? De Jesus. Bartimeu, ele era crente, assim posso dizer com todas as letras. Bartimeu, ele cria em Jesus, ele acreditava em Jesus. E isso é comprovado aqui no verso 47, porque quando ele escuta que Jesus está passando, o que é que ele faz? Ele clama. E o seu grito, o seu clamor é um clamor interessante. Ele fala: Jesus, filho de Davi. E ele diz o quê? Tem compaixão de mim. Esse clamor, Jesus, filho de Davi, é um termo messiânico. Só chama filho de Davi quem acredita que Jesus é o Messias. Então Bartimeu acreditava que aquele que estava passando, Jesus, é o Salvador. E como ele não sabia que era a última semana de vida de Jesus, Jesus estava indo para Jerusalém e naquela semana ele morreria na cruz. Bartimeu não perdeu a chance. Ele talvez não, ele foi esperto. Não vou perder a chance. Jesus está passando, vou aproveitar.
Jesus está aqui também, amém? Não deixe passar esta grande chance. Aquele homem, ele clama com força, e ele diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, olha para mim, Senhor. Eu acredito no Senhor, eu acredito que o Senhor é o Messias. É interessante, porque assim que ele clama, as pessoas vão até ele e faz o quê? Olha o verso 48. E muitos, não são poucos, muitos queriam impedir que ele fosse à igreja, muitos queriam que ele não orasse, muitos queriam que ele não tivesse um momento de devoção com Deus, muitos o repreendiam. Ei, te cala! Quem sabe fosse um discípulo, não é? Mandando ele se calar. Deixa Jesus em paz, ele tem uma missão, ele está indo ali. Muitos o repreendiam para que se calasse. Não pare de clamar. Jeremias, não pare de clamar. Deus, Ele gosta de ouvir nossa voz. A irmã White diz que tem coisas que só serão concedidas a nós se nós pedirmos. Só pede aquele que crê. Aliás, abro um parênteses. Se for pedir, peça com fé. Aquele homem acreditava, por isso ele clamou. E clamou de forma diferente. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu creio que o Senhor é o Messias. As pessoas queriam calar a ele. E o que é que ele faz? O que é que ele faz? Mais alto. Ele não obedece à voz dos homens. Ele obedece à sua fé. E diz, e muitos repreendiam, 48, para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você está precisando de alguma coisa nessa noite? Tem você alguma necessidade em específico? Jesus está aqui, amém? Creia. O verso 49 é fantástico. Aqui no verso 49 diz que parou Jesus e disse. Queridos, Jesus sempre para. Gabriel, Jesus sempre para, Gabriel, para ouvir nossa voz. Ele é um Deus acessível. Qualquer horário, qualquer momento, em qualquer lugar, Deus ouve a nossa voz. É interessante, porque esse parar de Jesus, Jesus é especialista nisso. A mulher estava com fluxo de sangue, muitos anos, tinha ido a vários lugares, e ela toca, o toque de fé, e Jesus faz o quê? Ele para. E as pessoas às vezes não entendem o parar de Jesus. Não, mestre, mas tem muita gente, não, alguém me tocou. De mim saiu virtude, de mim saiu poder. Alguém me tocou de forma diferente, alguém acreditou. Nesta noite, acredite. Entre crente, saia mais crente ainda, amém? Em meio a tanta incredulidade, as pessoas não compreendem por que você está na igreja. Entre aqui e saia mais crente ainda, porque Deus existe e Ele habita neste lugar, amém? Alguém tocou em Jesus e Ele parou, e foi curada a mulher. Jesus está andando e de repente Ele para. Ele é especialista, e Ele olha para cima e tem um homem baixo em cima da árvore, e Ele diz: Zaqueu, desce, porque eu vou na tua casa. Nesta noite Jesus está parado nesta igreja, amém? Quer ir para a tua casa também.
sarar tuas feridas, te visitar e ir contigo. Ele se faz presente neste lugar. O verso segue. E Jesus para, e ele para por um objetivo. E o objetivo de Jesus é estar frente a frente com aquele cego. Aquele cego, muitos passavam por ele e não davam atenção, eram excluídos. E agora Jesus para e fala: chamai-o, eu quero estar com ele frente a frente. Jesus gosta de estar frente a frente conosco. Ele se importa conosco. Por que estar frente a frente? Aqui explica. Ele diz: chamai-o. Aqui parou Jesus e diz: chamai-o. Aí no verso tem uma coisa que é fantástica. Carlos Júnior, as pessoas chegam até o cego e falam: olha, tem bom ânimo, levanta-te, ele está te chamando, olha, Jesus está te chamando. Sabe o que acontece com ele? No verso 50, ele lança de si o quê? A sua capa. Você sabe o que significa a capa para aquele cego? A capa, durante o dia, enquanto ele pedia esmola, era o seu assento. Ele sentava na capa, aproveitava ali para pedir as suas esmolas. A capa, durante a noite, era o seu cobertor, protegia do frio. A capa, para o mendigo, era a coisa mais importante que ele tinha. Naquele dia, quando Jesus fala: chame ele, eu quero estar frente a frente com ele, chamai-o. Aquele homem, ele lança a capa, ele lança a coisa que ele tem de mais importante e vai até quem? Até Jesus. Nesta noite, eu não sei, mas que nós não tenhamos nada mais importante a fazer do que ir até Jesus. Amém? Que não exista nada mais importante. Parabéns a você que veio à igreja hoje. Você diz a Deus: eu tenho coisas importantes a fazer na minha vida, e uma coisa é ir até o Senhor, é ir até a tua casa. Amém? Queridos, lance, e se tiver alguma coisa que é prioritário, não sei, cuidado para não ser algo mais especial que o próprio mestre. Aquele homem, ele reconheceu: Jesus está ali, ele me chama. Não, a capa é importante, mas Jesus vem primeiro. E lançando de si a capa, verso 50, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Jesus faz uma pergunta no verso 51. E essa pergunta, ela ecoa e chega na igreja de Prazeres hoje. Como é teu nome? Vou fazer a pergunta para você, viu, Andresa? Tá bom? E é Jesus que faz. Jesus pergunta para você, Andresa: tem alguma coisa que eu possa fazer por você? Aqui está assim: que queres que eu te faça? Jeremias, tem alguma coisa que eu possa fazer por você, Jeremias? Félix, Jerônimo, meu eterno líder dos bravadores. Jesus pergunta a você também: tem alguma coisa, Félix, que eu possa fazer por você? Jesus pergunta para cada um de nós nesta noite: Gabriel, Ícaro, o que eu posso fazer por você? Nós vamos fazer uma oração agora, e é uma oração de fé. E nesta noite nós vamos entregar a Deus
O simples não. O simples você pode fazer. Entregue o difícil. Andresa, o difícil. E talvez até o impossível. Porque nosso Deus tudo pode, amém? Peça a Deus agora. Vamos fechar nossos olhos. 30 segundos, você e Deus. Tem alguma coisa que você está precisando? Jesus pergunta: o que eu posso fazer por você? 30 segundos, você e Deus. Grande Deus, cada um de nós, Senhor, todos nós, temos guardado no coração algo difícil, por muitas vezes impossível. Nesta noite de fé, crença, entregamos o impossível em Tuas mãos, Senhor. Toma a frente, Senhor, da nossa história. Toma a frente, Senhor, da nossa vida. Restaura, Senhor, se é algo que precisa ser restaurado. Atua, Senhor, de forma sobrenatural, dentro das nossas impossibilidades. Querido Deus, por favor, nós cremos, e assim como muitos contemplaram os milagres vindo das Tuas mãos, nos faz ver, por favor, Senhor, o impossível acontecer na nossa vida. Que a nossa fé seja firme em meio a esse pedido que estamos fazendo. E Deus, por favor, acima da nossa vontade, seja feita a Tua vontade em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de finalizar contando o final da história. Jesus pergunta a Bartimeu: Bartimeu, perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? E aquele homem respondeu o cego: mestre, que eu torne que eu torne a ver. Eu quero ver novamente, Senhor. Talvez aquele homem, em dado momento, tenha tido visão, porque ele torna para ver novamente. Eu quero ver de novo. Quero ter luz. E Jesus lhe diz: vai, a tua fé te salvou. Algumas coisas aconteceram na vida daquele cego. Ele tinha uma necessidade física, sim ou não? Ele era cego. Se existe, dentro desse pedido que você fez de impossível para Deus, alguma necessidade física, saúde, sua, de algum familiar, Deus pode curar, amém? Aquele homem, ele tinha outra necessidade financeira. Ele era mendigo. Ele ficava à margem, era um isolado qualquer. Só que ele, o verso diz que ele seguiu Jesus. Ele agora era um seguidor, mesmo que por uma semana, ali vivo, não é? Ele seguiu Jesus. Ele já não estava mais só, Gessandra.
Aquele homem agora, ele tinha pessoas para estar com ele. Necessidade de relacionamento, ele não tinha. Ele não tinha amigos, não tinha ninguém por ele. Ele andava só. E ele agora tinha alguém para andar do seu lado. Ou muitos. E com relação ao financeiro, a gente não sabe a vida, mas ele poderia trabalhar agora. Queridos, Deus, ele está nesta igreja, amém? Ele é o Deus dessa igreja. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor, ele faça resplandecer o rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti, assim como ele teve com Bartimeu. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que nesta noite, ao colocar a cabeça no travesseiro, não esqueça de fazer mais um pedido de fé. Peça por você e por sua família e por sua salvação. Os dias são difíceis, assim como os dias estavam difíceis naquela época. Mas aquele que pede com fé recebe. E que seja feita a vontade de Deus na tua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e abençoe a tua família também. Vamos cantar? Porque Ele vive 70, eu posso crer no amanhã.